Olá, que prazer falar com você. Eu sou Rafaela Aquino, eu sou dentista e sou terapeuta integrativa há mais de 26 anos. E é disso que eu vim falar com você hoje, sobre medicina integrativa. Você sabe o que é a medicina integrativa? Você sabe qual a diferença entre medicina integrativa e medicinas alternativas? Você sabe como essa medicina pode fazer com que você tenha mais saúde, mais beleza, mais bem-estar e mais qualidade de vida? Se você não sabe, fica com a gente, porque o bate-papo hoje vai ser super legal e nós estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas. Deixa eu só me ajeitar aqui para que a gente possa começar a nossa live de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, né, os nossos amigos, alunos e seguidores de toda a América Latina, os nossos alunos e seguidores de Portugal, da Espanha. Que alegria ter vocês aqui. Eu quero falar que eu estou muito feliz e muito otimista. Nós temos grandes projetos para 2023. E nós vamos começar uma série de lives a partir de fevereiro, porque nós temos muita comemoração, né? A gente já começa dia 4 de fevereiro com a comemoração dos meus 48 anos de vida. Desses 48 anos de vida, 30 deles dedicado à saúde. Essa é a visão integral do ser humano. No dia 13 de fevereiro, a gente faz 25 anos da Odon Saúde Spa Poço Fundo. Então, eu e o Dr. Ernesto, nós vamos abrir uma série de lives falando desses diferenciais, porque de fato a gente ensina nos nossos cursos o que a gente vive no dia a dia da nossa clínica. E a gente quer abrir a nossa clínica para melhorar a sua vida, de você que é paciente, e a sua vida de você que é profissional. Eu tô vendo que tá cheio de alunos, cheio de amigos, cheio de professor da Actox Cursos aqui e começando a lotar de pacientes da Odon Saúde Spa. Então, gente, para que você não perca nada do que vai acontecer durante esse ano de 2023 aqui, ó, ativa o sininho de notificação, porque aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente vai fazer. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Sejam todos muito bem-vindos. Primeira pergunta, quando eu falei, né, sobre a medicina integrativa, quando eu comecei a divulgar que ontem foi o dia da medicina integrativa, uma aluna me perguntou, né, uma colega me perguntou: Rafaela, qual a diferenciação entre medicina integrativa e medicina alternativa? Gente, é muito importante essa pergunta. Na verdade, parabéns pela pergunta, Ana, porque ela é fundamental, tá? Então, vamos lá a resposta. Medicina integrativa, odontologia integrativa é um complemento a outras terapias, tá? Então, o que acontece? Eu vou falar um pouco da parte intrabucal, né? Nós sabemos que o emocional, quando a pessoa tá com um desequilíbrio emocional, que todos os sistemas do corpo da pessoa são modificados. Tem uma liberação de cortisol muito grande, que é o hormônio do estresse. E a gente sabe que, naturalmente, uma pessoa mais estressada, ela tem maior acidez na boca. A nossa boca tem mais de 300 tipos diferentes de bactérias, mas a que causa a cárie é Streptococcus mutas. E ela ama a acidez, ela ama o ambiente ácido. Então é lógico que é correto se afirmar que uma pessoa estressada, ela vai ter um aumento da salivação, da acidez na saliva e uma diminuição no volume da salivação, que a boca fica seca. Então, aumenta a probabilidade de cárie. Ok? Isso é o quê? É uma abordagem integrativa. Eu estou indo a fundo para descobrir quais as causas do meu paciente ter uma cárie. Então, sim, o estresse está envolvido nesse mecanismo de desequilíbrio do corpo. Agora, seria absurdo eu falar o seguinte: a meditação ajuda no reequilíbrio emocional e energético? Sim, mas a meditação trata uma cárie instalada? Não. Então, o que acontece? Essas
promessas irreais têm tirado tanto profissionais desse mercado integrativo, que nós vamos falar que é o mercado que mais cresce no mundo. Tem uma demanda reprimida de pacientes que precisam de profissionais com esse olhar, e dos pacientes também, porque a impressão é que dá para tratar tudo. Não é isso, gente. A ozonioterapia, vamos falar um pouquinho agora tanto da odontologia quanto da medicina. A ozonioterapia. O que a ozonioterapia trata? O que ela cura? Nada. O que a aromaterapia cura? Nada. O que a acupuntura cura? Nada. Mas por que elas funcionam para tudo, Rafaela? Porque elas são capazes de tirar os fatores interferentes. O nosso corpo, o nosso organismo é o mecanismo de autocura mais perfeito que existe. Nós somos divinos, nós somos obras de Deus. Então o nosso organismo, ele foi programado para se autocurar. Mas então por que a gente adoece? Por causa dos fatores interferentes. E aí sim, gente, entra o profissional com esse olhar integrativo, com essa abordagem integrativa, né? Que alia os conhecimentos milenares de saúde, beleza e bem-estar com as mais modernas técnicas de tratamento, né? A medicina integrativa pode aliar cirurgias com o uso de medicamentos alopáticos, com o uso de fitoterápicos, com o uso de aromaterapia e também unir relaxamento com yoga. Tá tudo ok, porque o que acontece? É unir todas essas técnicas para que o paciente tenha mais o quê? Qualidade de vida, tá? Agora, imagina a loucura, tá, gente? Imagina a loucura, porque eu vejo esses absurdos sendo falados a todo tempo e eu tenho que vir aqui. Como profissional de saúde que vive a integrativa de fato no meu dia a dia, na minha clínica há 26 anos, como professora e como membro, né, da comissão de terapias integrativas do CRO. É minha obrigação esclarecer isso para vocês, né? É um absurdo falar o seguinte, ó. Vamos falar no caso da cirurgia, que a pessoa tem uma cirurgia de apendicite. Não precisa fazer a cirurgia de apendicite, tá? Pratique yoga. Só yoga vai curar a sua apendicite, né? Não vai funcionar, né? Então, o que acontece? Se eu falar pra pessoa, olha, você vai fazer uma cirurgia de apendicite, nós vamos usar a acupuntura para desbloquear a energia que fica na cicatriz. Nós vamos um dia vir falar com o professor Jesus, nós vamos vir falar com o professor Altamirano, que são mestres em terapia neural, sobre campos interferentes, né? Vamos unir a aromaterapia. É lógico que a gente sabe, isso é comprovado cientificamente, que o limiar de dor é proporcionalmente inverso ao relaxamento. Quanto mais, né, relaxado o paciente tiver, menor a dor que ele vai sentir, melhor vai ser o seu processo de cicatrização, né? Então, é maravilhoso, gente, é maravilhoso que tanto médicos, dentistas, fisioterapeutas, biomédicos, biólogos, né, fiquem atentos quando a gente falar com os nossos pacientes, e atenção aos meus alunos que estão aí, a gente não faz medicina alternativa, a gente não faz odontologia alternativa. A palavra alternativa significa uma coisa ao invés da outra. O que a gente faz são terapias complementares e integrativas. Elas complementam, e integram, ou seja, uma união. É lógico, eu não sou a doida do chá, eu não sou a doida dos óleos essenciais, eu sou uma profissional de saúde séria e o meu compromisso é com a verdade. Existem momentos que com certeza eu lanço mão de alopatia. Um paciente meu chega ao consultório com uma infecção dentária, ele chega com abscesso. Eu vou usar nele antibiótico, porque tá agudo, mas eu vou somar com laser.
Eu vou somar com o PDT, que é a terapia fotodinâmica, onde a gente usa um corante, que é o azul de metileno, e o laser vermelho para matar fungos, vírus e bactérias. Eu vou usar aromaterapia, eu vou usar bochechos de fitoterapia natural, mas são coisas que se integram, né? Então vamos falar um pouquinho, e vocês podem colocar na caixinha de perguntas, que no final eu vou responder, tá? A Rê tá falando que eu sou maravilhosa. Ah, você que é maravilhosa, Rê. Ter você aqui na nossa equipe, na Família Cutox, é uma maravilha. Viu? Seja muito bem-vinda, doutora Suelen, à Família Cutox. Eu quero mandar um abração aqui, ó. Tem uma querida nossa lá de Portugal e ela fica, gente, até 1, 2 horas da manhã nas lives aqui, porque eu acho que Portugal agora nós somos 4 horas de diferença, né? Aqui no Brasil são 8h15 e na Europa, 00:15. Então, quais os princípios da medicina integrativa? Gente, os princípios da medicina integrativa envolve a realização de procedimentos, é claro que se forem necessários para tratar e curar uma doença, mais as terapias integrativas, né? Porque essa medicina integrativa é isso, gente, ó, é sinergia. E o que é sinergia, Bruna? O que é a doutora Bruna da Alquimia do Sorriso? Sinergia é quando 1 mais 1, não são 2, gente. 1 mais 1 são 4, são 6, são 8, são 16. É uma potencialização dos resultados, né? Isso é a sinergia. Porque a medicina integrativa, a odontologia integrativa, a ROF integrativa, da qual eu sou precursora, ela fala o seguinte, que não existe beleza sem saúde, né? Então, é preciso cuidar da saúde do corpo, da saúde da mente, da saúde energética e do espírito, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre essas práticas integrativas, né? E a maior parte das terapias integrativas, hoje, desde 2006, elas estão no SUS, nas PICs. Depois eu vou chamar um dia o prefeito de Poço Fundo para a gente poder falar um pouquinho de como isso acontece aqui na minha cidade, né? A maior parte das práticas e terapias integrativas tem como principal objetivo diminuir fatores externos que sejam agravantes do quadro de saúde, ou seja, tirar os fatores interferentes, né? Então, o que acontece? Todo aluno que passa pela Cutox aprende a ensinar primeiro dia de curso. O que a gente estuda, gente? Anamnese integrativa. É olhar o paciente como um todo, tudo que está em volta do paciente, né? Eu nunca vi uma boca sem corpo, mas também nunca vi um corpo sem boca. Então, nós estamos todos integrados. Por exemplo, o nosso sistema digestivo, ele começa na boca e termina no ânus. É sim obrigação de um dentista conhecer todo o processo da comida, desde o que ela entra até ela sai. Aí você fala, Rafael, mas eu tô fazendo harmonização orofacial. Tem que conhecer o eixo intestino-hipotálamo. Você tem que conhecer respiração, porque para a medicina chinesa, saúde da pele está diretamente relacionada com a saúde dos seus pulmões, né? A acne é o quê? Calor no sangue, nervosismo, euforia, agitação. Então a gente tem que conhecer o paciente, a gente tem que ensinar o paciente no segundo dia. O que a gente ensina? Técnicas de relaxamento. Gente, uma pessoa relaxada, uma pessoa de bem com a vida é uma pessoa mais bonita. O índice de cárie em pacientes estressados, assim como qualquer outra doença, é muito maior, né? Então, assim, tem cárie, tem que tratar a cárie. Tem doença gengival, tem que tratar a doença gengival. Mas quando eu faço uma restauração, eu trato só o sintoma. A remoção da cárie de um único dente não muda o quadro. O risco, a incidência de cárie vai muito além disso. Então, esse olhar integrativo, ele leva o paciente até um autoconhecimento, tá? Então, quando eu ensino o meu paciente relaxamento, tem um caso que eu quero contar pra vocês. Dá tempo de contar um caso, gente? Se vocês quiserem ouvir o caso, faz o coraçãozinho subir, porque senão eu foco e vou direto.
que tem um caso muito legal que eu tô querendo contar de uma paciente que chegou super traumatizada de um dentista. Eu não vou citar o nome dela, mas se vocês quiserem ouvir essa história desse trauma que a gente tratou, show! Então vamos lá. Paciente de 11 anos, chega ao meu consultório, a mãe dela, falando que a paciente estava super traumatizada, com a autoestima muito baixa, porque ela tinha sido muito maltratada no dentista que tratava dela. Exatamente, galera. O profissional que é para acolher, para tratar de empatia, para dar um colo, depois dar uma mão, até que a pessoa consiga caminhar sozinho, muitas vezes é aquele que dá um empurrão. Aquele que fala que você não vai conseguir, que você não é capaz. A Bruna falando que adora os causos. Mas gente, essa menina, ela chegou com a autoestima muito baixa, porque o dentista falou que ela era burra, que ela era fresca, que ela não ia conseguir, né? Ele não usou exatamente essas palavras, mas foi o que ela sentiu, o que ela percebeu. Se ela tinha medo, o medo dela aumentou. E essa paciente estava com os 4 molares permanentes a um triz de perder. Vários dentes que não erupcionaram sozinhos, mal posicionados, e ela falou para a mãe dela que ela queria perder todos os dentes, que ela preferia perder todos os dentes do que se sujeitar àquilo de novo. Então eu falei para a mãe dela, traz ela para o consultório e vamos conversar com ela. E eu conversei com ela de igual para igual, e eu falei para ela, primeira coisa, gente, essa abordagem de empatia, medo e dor são coisas normais. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Sabe por quê? Porque se a gente não tivesse medo nem dor, nenhum de nós ia estar nessa live. Porque o medo é um dos principais instintos de sobrevivência, a dor também, né? Porque se a gente não sentisse dor, provavelmente eu, como vou fazer 48 anos, ainda mais estabanado do jeito que eu sou, já teria morrido há muito tempo. Porque eu ia ter me ferido gravemente, não ia sentir dor, ia sangrar até esvair a última gota de sangue. Então eu falei justamente isso pra ela. Mas o que muda? É como você lida com o seu medo, é como você lida com a sua dor. E eu expliquei para ela com bastante respeito, com bastante empatia, respeitando a idade dela, que o problema dental dela não ia se solucionar sozinho. Inclusive, a cada dia que passasse, ele ia ficar pior. Que esse dente não ia se dissolver dentro da boca dela e que, se ela quisesse, eu poderia apoiá-la. Falei pra ela, de hoje em diante eu vou ser a sua dentista, eu vou segurar a sua mão e eu vou te apoiar para conquistar na tua saúde. Você é uma menina muito bonita, e de fato ela é inteligentíssima, mas ela tava com um problema de autoestima, porque ela foi humilhada, ela foi diminuída, né? Porque sentir medo e dor, eu duvido que o dentista que teve essa abordagem terrível com ela não sinta. Inclusive, eu acho que ele estava com mais medo dela do que ela dele. Então, ele usou da ofensa, usou da humilhação para ter um degrau de superioridade, ela não perceber que ele não sabe lidar com medo e dor. Né? E a Bruna falando que eu gosto de causos, né? Um dos causos que a gente fala é o seguinte, que toda pessoa que entra na nossa vida nos traz um presente. Para nós, profissionais da saúde, normalmente esse presente é medo, ou é dor, ou é insatisfação. E o que a gente tem que saber, gente? Receber esse presente da dor, do medo, da tristeza, do sofrimento de mãos abertas. A gente segura e transforma esse medo em alegria, em conquistas, em realizações. É essa a nossa função. É isso que um profissional integrativo faz. Ele consegue fazer com que o paciente ele saia daquela posição de eu não posso fazer nada, eu tô assistindo a minha vida, assistindo a minha dor e coloca ele numa posição ativa, né? Uma posição onde ele é o personagem principal do seu tratamento, né? E aí funciona, né? Então, por isso que na medicina integrativa, na odontologia integrativa, né, a farmácia integrativa, vamos falar assim, na saúde integrativa, o profissional de saúde e o paciente devem ser aliados, ou seja, juntos, de mãos dadas e ter o mesmo objetivo, que é, primeiro, se você tem dor, trata a dor, né, gente? Quem tem dor tem pressa. Então, sim, fazer o tratamento sintomático, mas principalmente descobrir a causa daquele problema. Eu sempre falo com meus pacientes, se você tem um incêndio, apaga o incêndio, mas vamos descobrir porque que a casa pegou fogo, porque senão ela pega fogo de novo. Então, a gente vai fazer depois uma visita nesse dia a dia e começar a mapear todos esses hábitos ruins,
todos esses fatores que interferem ou impedem que a pessoa tenha saúde, né? E nós vamos criar o quê? Nós vamos criar uma nova realidade. Nós vamos criar um novo olhar, né? E uma abordagem diferente. Vamos falar em remédio, ok? Remédio tira completamente a autonomia do paciente. O paciente pensa o seguinte: eu tomei uma medicação, eu não preciso fazer nada quanto à minha saúde. Olha, gente, que tanto de gente legal. Dr. Jesus, acabei de falar de você, que nós vamos marcar uma live só para falar de campos interferentes. Dr. Jesus é um mestre em terapia neural. E nós vamos falar, né, Dr. Jesus, ele pratica no seu dia a dia com seus pacientes a medicina integrativa, né? Então nós vamos falar disso. Então nós estamos falando em mudança de estilo de vida, né? Então eu quero convidar vocês também para acompanhar a minha mudança do meu estilo de vida, né? Porque eu passei os últimos anos cuidando de todo mundo e acabei descuidando de mim. Um mal que a maioria dos profissionais de saúde comete, gente. Então vocês vão acompanhar durante esse ano de 2023 uma verdadeira transformação na minha vida. Mas ela começa primeiro por uma mudança no estilo de vida, ter uma alimentação mais saudável, realização de atividades físicas regulares, né? Passa por sessões, sim, de hipnose, de relaxamento, de laser terapia, de acupuntura, de musicoterapia, de cromoterapia, de yoga, pilates, né? Ou seja, são todas essas terapias integrativas que te ajudam a recuperar o seu estado pleno de saúde, beleza e bem-estar, né? Então é disso que nós estamos falando. Não existe beleza sem saúde. Então eu venho do mundo onde nós lançamos, né? Nós estamos indo pro 4º livro, que vai se chamar Hoff Integrativa Transformando Vidas. Mas a gente vem dessa abordagem holística desde o primeiro livro, que eu comecei a escrever por volta de 2017, 2018 e foi lançado no CIOSP. Ainda o CIOSP vai acontecer essa semana e esse livro ainda continua sendo, gente, o maior sucesso de ano dos últimos 14 anos de CIOSP, tá? Onde a gente fala justamente dessa beleza integral, tá? Então depois, ó, eu vou convidar vocês para entrarem no meu grupo VIP do WhatsApp e eu vou mandar o PDF desse livro para vocês, tá? Onde a gente trata essa beleza de forma integral. Então aqui eu mostro, deixa eu pôr aqui para vocês verem, ó, as técnicas de acupuntura que são usadas a nível facial. Em cada partezinha do nosso rosto, gente, existem pontos de acupuntura que estão ligados aos nossos órgãos internos. Olha que lindo! Então, ó, esse mapa aqui, ó, você tem no filtro que eu tô usando para fazer essa live, que chama Hoff Integrativa Transformando Vidas. Esse filtro tá gratuito para vocês aqui no Instagram. Ó, gente, muito obrigada, Jander. Jander é o que salvou a gente para que a nossa live estivesse acontecendo hoje, porque ontem foi impossível da nossa live acontecer por problemas técnicos. Tá vendo como a gente tá todo mundo integrado? Tá vendo como é muito importante a gente ter uma cadeia de pessoas que se ajudam entre si? Eu cuido dos dentes do Jander há muitos anos. O Jander me enche de orgulho porque ele é zero cárie. E ele cuida de mim, me ajudando a cuidar de vocês, não é isso? Então aqui a gente fala um pouquinho, ó, da técnica que preconiza a aplicação de toxina botulínica em pontos de acupuntura. O uso da toxina botulínica, eu não sei se vocês sabem, mas a toxina botulínica é o veneno mais mortal conhecido pelo homem. Então a gente criou uma técnica onde a gente protege o paciente dos efeitos deletérios dessa medicina, né? Dessa medicina alopática que é o Botox. Ah, mas de onde surgiu isso? Gente, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso foi de acupuntura na oncologia, e onde a gente trata pacientes para que a quimioterapia não faça mal para ele, que a quimioterapia não mate as células saudáveis dele. Então foi derivado dessa terapia que nasceu a Acutox. Essa paciente aqui, gente, com essa pele de pêssego, a Fernanda, ela chegou para mim no começo desse livro pura espinha, nervosismo e agitação, tá? E a gente conseguiu fazer isso. Então não dá, porque a pele é o que a gente tem de mais íntimo e revelador.
E essa imagem aqui, ó, correu todos os cantos do mundo, né? Essa aqui é a Nefertiti e essa aqui é a Daiane, que era minha secretária na época, que a gente transformou na Nefertiti. Por quê? Porque dentro de cada um de vocês existe um rei e uma rainha, né? Então é preciso despertar essa beleza de forma integral. Nós fizemos uma mostragem aqui, né, da Hoff Integrativa, mas eu queria falar para vocês o que faz parte, o que tá dentro da medicina integrativa. Mas antes, gente, me mandem perguntas aqui. Eu vou tomar uma aguinha, ó, muito importante, ó, melhor Skin Buster, tá? Melhor hidratante para pele. Se você quer chegar aos 48 anos com a pele assim, ó o meu segredo, água. Durante uma live dessa, gente, durante 1 hora, como eu uso muito cérebro, eu sinto muita sede. Eu tomo mais ou menos 1 litro, 1,5 litro de água durante a live. Qual é o cálculo? Anota isso aí, gente, da beleza integrativa, da saúde integrativa. Água, tá? Você vai fazer o seguinte, são 50 ml de água, o cálculo é 50 ml de água para cada quilograma de peso. Então, uma pessoa de 80 quilos, ela tem que tomar 4 litros de água por dia, tá? Mas voltando aqui, o que tá dentro da saúde, da medicina integrativa? Uma série de práticas que visam o bem-estar e a tranquilidade do paciente. Porque saúde é muito mais que a ausência de doença, né? Então a gente falou dos exercícios de respiração. Eu vou convidar o Dr. Valdomiro para vir falar de respiração, porque tudo começa pela respiração. Não dá para ter cabelo, nem unha bonito, nem pele bonita se você não respirar, tiver uma respiração de qualidade. Pilates dizia que a nossa idade está muito mais relacionada à nossa flexibilidade do que a idade cronológica. Ou seja, se você enferruja as suas articulações, você começa a formar pequenos campos interferentes. Imagina o seguinte, quantas articulações a gente tem no corpo, quantas articulações a gente tem no pé. Então, por isso, é muito importante que a gente faça alongamento, que a gente faça exercícios de alongamento descalço, tá? Para mobilidade de todas as articulações, porque senão toda articulação que a gente tiver dura, a gente tem energia estagnada. E na medicina chinesa, nas medicinas integrativas, energia estagnada é igual doença, né? Vamos falar um pouquinho agora, que eu vi que nós estamos bem lotados, sobre o papel do paciente na medicina integrativa. O papel do paciente na medicina alopática, ele é um espectador, ou seja, ele toma um remédio e espera que o remédio combata a doença. Ele não precisa fazer nada, é só tomar o remédio. O papel do paciente na medicina integrativa é fundamental, porque cabe ao paciente executar cada uma das missões ou das tarefas que o profissional lhe deu. Cabe a ele seguir à risca o tratamento e promover a mudança na qualidade de vida, né? Porque nada muda se o paciente não mudar, né? Então, por isso é muito importante essa rede de apoio, essa empatia, esse vínculo de confiança que se forma entre o profissional e o paciente, né? Tem que ter confiança de ambos os lados, porque não tem como o paciente achar que ele pagou o profissional, ele comprou a saúde. Ele comprou beleza, ele comprou bem-estar. A gente tava falando de água, eu tinha uma paciente com a pele super ressecada, a pele dela tava parecendo, gente, o deserto. Sabe aquelas imagens que a gente vê do chão desértico, todo trincado, craquelado, parecendo um crepe? E ela perguntou pra mim qual o Skin Buster que eu podia fazer, preenchimento. Aí eu falei pra ela assim, mas você toma água? Ela falou, não tomo água de jeito nenhum. Aliás, eu nem sei a última vez que eu tomei água, eu tomo refrigerante. O que você pode fazer pra mim? Eu falei, nada. Porque até pra um preenchimento fazer efeito, tem que tomar água. Se o paciente não toma água,
o corpo vai puxar aquele preenchedor, vai, ó, o teu organismo vai chupar o ácido hialurônico de canudinho. Então tem que tomar água, tá? Tem que tomar sol. Ah, é uma loucura isso que tá falando, não tome sol, gente. Tem que tomar sol e não é qualquer sol não, é o sol do meio-dia, tá? E eu tô falando de 10 a 30 minutos no máximo, porque é ele que sintetiza a vitamina D. A vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio da longevidade. É um hormônio que mantém o nosso sistema imunológico funcionando. Então, a medicina integrativa, ela foca na saúde do paciente, não na doença. Hipócrates já dizia, é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem, tá? Então, isso é fundamental, é fundamental. Agora, Rafaela, todas as doenças podem ser beneficiadas pela medicina integrativa? Todas, 100% e cada uma delas, né? Porque não há uma lista restrita de problemas na qual a medicina integrativa não pode ser aplicada. Tem gente que fala para mim, eu vou fazer o teu curso de ROF integrativa. Eu vou aplicar só na harmonização orofacial? Eu falo, não, gente, a harmonização orofacial é a cereja do bolo. Porque para a pessoa ficar bonita, primeiro ela tem que estar saudável. Então, até ela chegar a estar com a pele do jeito que ela tá, tudo nela vai estar funcionando melhor. Ela vai estar dormindo melhor, ela vai estar fazendo um cocô bem bonito, bem lisinho, bem hidratado, sem força quando ela acorda. Ela vai dormir com qualidade, ela vai lembrar dos seus sonhos, ela vai ter mais qualidade de vida. E a beleza só vai refletir isso, tá? Então, a medicina integrativa, a odontologia integrativa, a saúde integrativa, ela ajuda em tudo, porque ela trata de saúde, não de doença. Mas se você me perguntar, Rafaela, me fala aí, por favor, quais as principais doenças que a medicina integrativa atua dentro da minha prática clínica, gente? Eu vou falar para vocês que dores crônicas, todas as dores crônicas podem ser beneficiadas com o tratamento de medicina de saúde integrativa. Depressão, nós temos sucesso em tratamento de depressão, assim. Olha, eu vou contar mais um caso aqui, tá, Bruna? Eu recebi eu tava atendendo, tava com uma criança, a minha secretária saiu, uma paciente estava pedindo emergência num atendimento de acupuntura. A minha secretária falou, não tem horário. Eu falei, fala pra ela vir que eu vou atender ela depois do último paciente. Aí a secretária, eu não sei se eu posso ficar. Eu falei, eu fico, tá? Fiz a primeira sessão, nós marcamos. Eu sempre falo que a acupuntura a gente começa a brincar com terapias integrativas a partir de 10 sessões, tá? Pelo menos 10 semanas seguidas aí nos problemas crônicos. Por quê? Tem paciente que pergunta pra mim, fala, eu sofro de dor crônica há 20 anos. Você consegue me curar com uma consulta? Eu posso melhorar? Vou curar com uma consulta? Eu falo, pode acontecer, porque eu acredito em milagres. Mas se acontecer, você vai pegar os teus exames, as tuas radiografias, o que for, se você for católico, vai levar lá na Aparecida do Norte, que é milagre. O que a gente faz aqui na clínica, o que o profissional faz é tratamento. E esse tratamento precisa de comprometimento também do paciente, tá? Então, nós falamos em 10 sessões. Fiz a primeira sessão com essa paciente e ao final da última sessão, isso nós estávamos falando em 2 meses e meio, 3 meses de tratamento, ela falou pra mim, eu tenho que te confessar uma coisa. Aí eu falei pra ela o quê? Ela falou, olha, graças a Deus, você me atendeu para que o marido levasse os filhos até a casa da avó e ela já tinha comprado o veneno que ela ia tomar. Então, depressão, gente, leva ao suicídio, né? Ninguém quer morrer. Eu não conheço ninguém que queira morrer em nenhuma situação. O que eu conheço são pessoas que querem acabar com a dor que estão sentindo. Pessoas que querem acabar com a dor que sentem. Então, elas não querem dar cabo da própria vida, mas sim acabar com a dor que sente. E ela falou pra mim que a partir da primeira sessão de acupuntura, ela não mudou de opinião, ela mudou de sentimento, porque a gente desbloqueou uma energia e ela conseguiu pensar com mais clareza. Né? Então eu falo que eu vejo milagres todos os dias, mas o que a gente executa aqui são tratamentos, né? Então depressão, enxaqueca,
Tratamento para esclerose múltipla, inclusive nós temos uma aluna que é uma médica oftalmo e ela é portadora da esclerose múltipla. Gabi, um beijo enorme para você. E ela tá conseguindo gerenciar a doença através das terapias integrativas, né? Ela tá unindo o tratamento que o médico passou junto às terapias integrativas. Hoje ela é uma profissional de aromaterapia, né? E ela é maravilhosa. Ela tem projetos que são muito legais. Então segue aí a Gabi Essencial, né? E outros tratamentos que eu acho fantásticos, as terapias integrativas. Doenças respiratórias, asma, bronquite, rinite, sinusite. Então a integração desses tratamentos como ozônio, tá? Laser terapia, acupuntura, aromoterapia ajudam demais. Como eu falei para vocês, né? O meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso foi das terapias integrativas, principalmente a acupuntura, no tratamento de pacientes com câncer, auxiliando esses pacientes a passarem pela quimioterapia se sentindo bem. Né? A gente sabe o quanto que a quimioterapia judia dos pacientes, então muitos pacientes não aguentam passar pelo processo de quimioterapia ou tem uma recuperação pós-cirúrgica muito grande. Eu vou contar para vocês o caso do Hamilton e vou ver se um dia ele vem aqui durante esse ano. Eu quero trazer uma série de lives dos casos mais marcantes dos meus 26 anos de formado e 25 anos aqui de Poço Fundo. Então eu quero convidar o Hamilton para vir falar do depoimento dele, né, da vivência dele. Então ele é o pai da minha cunhada e ela me ligou de Pouso Alegre falando que tinha dado positivo para um câncer de reto. E na hora que a gente recebe uma notícia de câncer, gente, o emocional da pessoa e da família vai lá embaixo. Literalmente o que a Kelly me falou foi que o chão se abriu aos pés dela. Quando ela veio para casa, eu fiz um floral. Eu trabalho com os florais de Saint Germain e também com os florais de Bach. Eu fiz um floral de suporte emocional para a família, porque os florais são parte da medicina integrativa. E um floral para o Hamilton, porque qual foi o primeiro sintoma do câncer de intestino dele? Ele estava tendo sangramento nas fezes. E ele foi num médico aqui e falou pro médico: doutor Ricardo, ter sangramento nas fezes é normal, né? O doutor Ricardo logo falou: não, Hamilton, não tem nada de normal em sangrar as fezes, né? E pediu uma coloscopia. E na coloscopia já deu. Quando o Hamilton foi e fez exames mais profundos, notou-se o quê? Que ele estava com uma metástase do câncer de intestino no fígado. E ele precisava começar logo a quimioterapia. Mas primeiro, como o câncer já estava em estágio avançado, ele era preciso fazer a remoção cirúrgica. Ou seja, a acupuntura não foi usado para substituir ou como alternativa nem a cirurgia, nem a quimioterapia. Tá vendo como esse exemplo, como essa história real, né, que agora não é um caos, Bruno, exemplifica muito bem? O que ele precisava fazer? Cirurgia para tirar o tumor do intestino. Depois a quimioterapia para tirar essas células que estavam circulando, porque já estava com metástase no fígado. Em terceiro, ele faria uma nova cirurgia no fígado. Mas o que impede as pessoas de fazer esse tratamento? Muitas vezes o estado de saúde físico e emocional. Né? Então, a cirurgia do intestino realmente é uma cirurgia muito agressiva. Muito agressiva. E é impossível se remover uma parte do intestino, gente, sem que nada de bactéria do intestino migre para dentro do corpo. Né? Então, ele fez uma cirurgia grande, ele veio para casa, nós começamos o tratamento com acupuntura na sequência imediata disso, tá? Mas antes disso, voltando aqui à terapia com flor, que é os florais, eu fiz um floral de resgate para a família, que é um rescue, né? Um floral emergencial para ajudar a família a manter um controle emocional. E para o Hamilton, para o sangramento, para o câncer. Isso foi na sexta-feira que ele voltou de Pouso Alegre. Na semana seguinte, ele continuou tomando e ele foi ao médico do Centro de Oncologia em Alfenas. Então, tá vendo a diferença, gente? A terapia integrativa, ela integra. Em nenhum momento foi falado: Hamilton, toma floral que seu câncer vai sarar. Hamilton,
usa acupuntura que você não precisa fazer o seu tratamento. Não, a gente usou, ó, integrando, complementando. Ele foi no médico. Ele contou a história pro médico e falou pro médico o seguinte: desde o dia que eu comecei a tomar, eu esqueci, é um remédio feito de flor que a cunhada da minha filha faz, eu não tive sangramento mais. Você sabe o que é, doutor? Gente, o médico maravilhoso do Centro de Oncologia foi de uma humildade e ao mesmo tempo de uma sabedoria imensa. Ele falou, não sei do que você está falando, mas se está funcionando, não pare. Gente, só um grande profissional é capaz de falar para o paciente que não sabe do que ele está falando, mas que está funcionando, não pare. E ele não teve mais o sangramento. Ele foi, fez a cirurgia, voltou. No primeiro dia que ele chegou na casa da minha cunhada, que ele ficou lá para se tratar, a esposa dele falou que tirou cerca de 1 ou 2 toalhas de banho daquele chorume, daquele líquido que sai do ferimento do câncer. Né? Nós começamos imediatamente com as terapias integrativas, nesse caso, para acelerar a cicatrização. Eu vou mostrar esse microfone aqui para que vocês possam entender, tá? Então, imagine esse microfone aqui sendo a cicatriz. Isso estava aberto e estava tendo extravasamento desse chorume, desse líquido. Né? Então, o que era necessário? O médico falou, a gente precisava cicatrizar em primeiro lugar essa ferida cirúrgica para começar com a quimioterapia, para depois fazer a parte do câncer de fígado. Então, a primeira estratégia, já que a gente tinha umidade, era usar fogo, calor, moxa, para secar a umidade. Então, foi feito o tratamento de moxa, que se aproximava a moxa da lesão, da ferida. No outro dia, eu cheguei, a esposa dele me relatou que ela tinha tirado uma toalha de rosto só. Então, quer dizer, de 2 toalhas cheias de líquido no dia anterior, uma toalha de rosto. Como estava melhor, a gente continuou fazendo, a ferida cicatrizou. A partir do 3º dia, não tinha mais exudato, né? Para quem não é da área de saúde, aquele extravasamento de líquido. E aí, nós começamos uma técnica de agulhamento, de transfixação. Então, a gente pegou aqui a cicatriz e ia fazendo assim, 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 para que ela se exteriorizasse. Com 7 dias de pós-cirúrgico, ele voltou no médico, a cicatrização estava perfeita. Gente, quem já teve algum familiar com câncer na família, com câncer de intestino que passou por essa cirurgia, sabe que muita gente não consegue continuar o tratamento porque não cicatriza. A pessoa não consegue ir para o próximo momento da cirurgia porque não cicatriza. Então, com 7 dias, ele voltou ao médico lá no Centro de Oncologia e começou a quimioterapia. Na primeira quimioterapia, ele passou muito mal, ele enjoou muito, tinha muito enjoo, muito vômito. Nós começamos a fazer o seguinte, ele começou a ser atendido um dia antes da quimioterapia e imediatamente após a quimioterapia com a acupuntura. Ele nunca mais teve enjoo. Ou seja, ele conseguiu passar pelas 30 sessões de acupuntura sem perder a sua saúde. Depois, ele conseguiu fazer a cirurgia, isso tudo num tempo muito pequeno. Conseguiu fazer a retirada de 2/3 do fígado e ele tá curado há 10 anos, né? Então, assim, o que curou? Foi a integração, foi a confiança, foi o relacionamento, né? Então, a gente integrou, né? Então, para tratamento de câncer, eu acho fantástico, não para tratar o câncer, mas não para tratar a doença que a pessoa tem, mas a pessoa que tem a doença. Não para tratar o câncer, mas para manter a saúde e a integridade das células saudáveis. Uma célula de câncer multiplica 100 vezes mais rápido que uma célula normal. Então, nós precisamos desacelerar o câncer e dar todo o suporte para o organismo para suportar aquela bomba de medicamentos, né? Então, as terapias integrativas são maravilhosas também para vícios, tá? É muito importante e para todos os problemas emocionais, né? Agora, olha, gente, passou tão rápido. Gente, eu sou tão apaixonada por medicina integrativa que eu nem vi. Olha lá, a Carla, filha dele, tá aqui na live e ela sabe disso, que foi uma somatória de coisas. E isso é medicina integrativa. Isso é saúde integrativa, é somatória. Então, assim, é minha obrigação vir falar para vocês que eu tenho muito medo com a palavra alternativa, que uma coisa é em vez da outra.
Em nenhum momento foi questionado os tratamentos alopáticos, em nenhum momento foi questionado a quimioterapia, em nenhum momento foi questionada a cirurgia. Mas nós integramos e nós mantivemos o Hamilton saudável. Tanto, gente, que ele tinha problema de pressão alta, ele melhorou a pressão alta, ele sarou da pressão alta, né? Pra poder, durante um tratamento de câncer, tirou os remédios de pressão alta, porque teve um dia que ele teve até hipotensão. Que ele estava tomando remédio para baixar a pressão, ele estava com a pressão tão boa que o médico suspendeu. Açúcar no sangue regularizado, ou seja, toda a saúde dele melhorou durante isso. E ele faz arte, né? A Carla tá falando aqui, ó lá. Agora ele está tratando com você a coluna, porque ele trabalha, gente, em serviço pesado, em serviço braçal. Carla, conta pra gente, há quantos anos que o seu pai tá curado do câncer? E como oferecer, né? A maioria dos profissionais, nós estamos aqui de mão, paciente que eu amo, que tem uma pele maravilhosa, mesmo trabalhando debaixo de um sol intenso, ele consegue manter os cuidados da pele, tá cada dia mais bonito, mais jovem, porque ele se cuida, ele cuida da alimentação, ele cuida da ingestão de água, ele faz exercício físico, né? Ele não fica esperando que ele venha no consultório e vai fazer 1 ml de preenchimento, isso vai fazer milagre. Então ele tem uma boa saúde e a gente gerencia o envelhecimento, não é isso? Como oferecer um tratamento baseado em medicina integrativa? Né? Essa é a pergunta. Porque como eu dou aula para muitos profissionais, eu já dei aulas para médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, biólogos, né, biomédicos. Então, como oferecer um tratamento baseado em medicina integrativa no seu consultório, independente da sua profissão, tá? Então, eles são oferecidos por qualquer tipo de profissional de saúde. Essa abordagem, esse olhar integrativo, né? E o importante é que esse oferecimento seja como forma complementar aos tratamentos de saúde convencionais. Porque a medicação trata doença, as terapias integrativas tratam saúde. Então, se você pega um paciente doente, um paciente com câncer, com cárie, com depressão, com qualquer que seja a doença, primeiro você trata a doença. E, na sequência, você trata a saúde. Então, o Hamilton nunca mais fez quimioterapia. Ele só fez quimioterapia enquanto ele estava com câncer. Agora a gente cuida da saúde dele. A Carla falou que há 10 anos atrás ele descobriu o câncer e faz 9 anos que ele está curado. Nós fizemos um tratamento de praticamente 1 ano, né, Carla? E a gente continuou tratando, a gente continuou buscando a manutenção da saúde. Porque se o paciente faz um tratamento, né, o paciente tem um câncer, por que o paciente volta a ter câncer? Porque ele voltou a fazer as mesmas coisas que fizeram ele adoecer. Né? Hipócrates também falava que antes de tratar uma pessoa, pergunte se ela está disposta a desistir do que fez ela adoecer. Né? Então, é muito importante. Outra coisa que eu gosto de frisar para os meus alunos, as terapias integrativas, elas combinam com tudo. Elas integram tudo, né? Então, primeira dica para os profissionais e pacientes, considere todas as abordagens terapêuticas. Não deixe com que seu preconceito te impeça de conhecer novas áreas de atuação. Né? É importante que não haja uma limitação no número ou no tipo de abordagem terapêuticas dentro da sua clínica. Aí você vai me perguntar assim, fala, mas ele melhorou com o quê? Gente, eu não sei, eu uso tudo. Então eu tenho na minha clínica a acupuntura. Dentro da acupuntura eu trabalho com agulha, com pilt, com moxa, com guachá, com magneto, com laser, com LED, com cromoterapia, com argiloterapia, com aromaterapia, musicoterapia. Então, assim, eu junto todas as terapias integrativas, a hipnose, a apiterapia, que eu adoro prescrever, própolis, né? A fitoterapia. Então, assim, a homeopatia. Então, assim, no entanto, todos os pacientes podem ter todo esse arsenal à sua disposição. E aí você vai falar, meu Deus, mas qual é o melhor para essa pessoa? Porque todas as pessoas respondem igual a todas as terapias? Não, cada pessoa responde de uma forma diferente. E cabe a você conhecer o maior número de terapias possíveis, integrativas, para ajudar o seu paciente no processo de autocura dele, né? Então, segunda dica, tanto para profissionais como para pacientes.
ensine ou aprenda formas de prevenir o problema, né? Então é muito importante a gente mapear a causa, porque na medicina alopática só quer tratar sinal e sintoma, tá? Então assim, olha, eu acho um crime, mas eu vou falar um outro caso aqui, ó. Gente, febre é só depois de 38 graus, tá, mães? 37, 37,5, 37,5 é estado febril. É o teu organismo, o organismo da criança querendo matar o fungo, o vírus ou a bactéria, o agente invasor. Então, o que acontece, ó? A criança sofreu uma invasão de algum agente causador de doença. O corpo da pessoa percebe que aquele micro-organismo não suporta altas temperaturas. Então ele tenta subir um pouquinho aquela temperatura para que o micro-organismo morra. O que a mãe vai e faz? Dá um antitérmico. O micro-organismo fica todo feliz e vai pro samba, não é isso? Pois é. Se você tem uma infecção e você toma um anti-inflamatório, você está prejudicando o organismo, porque a inflamação não é negativa. A inflamação é uma forma do organismo tentar combater a infecção, ok? Então, é muito importante, depois de apagar o incêndio, mapear a causa, né? Certamente você conhece, tanto se você for paciente, como você for aluno ou colega meu, você vai conhecer que prevenir é melhor que remediar. Então, como diz o velho ditado, os pacientes devem aprender a enfrentar e evitar os gatilhos que causam as dores físicas e emocionais, né? E entender a condição de saúde deles. Olhar é um olhar para dentro, né? É importante que o paciente tenha consciência, né, que as terapias por si só não resolverão, assim como a medicação alopática não resolve. O que resolve é o quê? É uma mudança de atitude, é buscar mais saúde, é buscar mais qualidade de vida, né? Então é importante que o paciente entenda esse papel ativo dele, né? Outra dica para os profissionais é o seguinte: pense sempre que, independente da sua área de atuação na saúde, que o plano de tratamento deve ser integrado. Ou seja, ele deve fazer isso, né? Como o próprio nome já diz, a medicina integrativa deve ser um plano feito em conjunto com todos os profissionais que trabalham dessa etapa. Vou te dar um exemplo. Tratamento de dor na ATM. Você sabia que a dor da ATM do seu paciente está diretamente relacionada com a forma que ela pisa? Exatamente, lá no consultório nós temos o Dr. Alexandre, que ele é fisioterapeuta e osteopata, ele faz um exame, eu vou convidar ele para fazer uma live dessa também com a gente, onde ele consegue medir a pressão do pé do paciente para ver como que tá a pisada, organizar a pisada através de uma palmilha ortopédica feita para esse paciente e consegue melhorar a articulação. Essa mesma articulação, ela sofre influência do quê? Do nosso meridiano do estômago. Então, podem ser coisas que você não resolve durante o dia, que você remoe essa raiva contida. Tá vendo o aspecto emocional? Onde a hipnose pode ajudar muito, onde a meditação pode ajudar muito, a osteopatia. Então, a gente integra. Eu amo usar aromaterapia, por exemplo, para quem tem bruxismo e apertamento dental, uma dica para vocês é usar o Pest Tense da doTERRA, eu amo. Outro óleo para dor que eu adoro, o Deep Blue, né? Então nós vamos fazendo o paciente a entender, né, que a gente precisa saber do todo do paciente, como ele dorme, como ele come, como é que estão as relações dentro da casa dele, como que tá a relação no trabalho, se ele se sente feliz, se ele se sente realizado. Tudo isso, gente, faz parte desse olhar integrativo, dessa medicina integrativa, né? Então, é muito, muito, muito importante para isso, para a gente, né, chegar a esse ponto. Então, ao tratar o paciente como um todo, quem que ganha? Todo mundo ganha. Ganha o paciente, ganha o profissional, ganha a saúde. Sabe aquela menininha que eu falei que hoje não tem mais meio de dentista? Primeira sessão dela, ela conseguiu fazer com sedação com óxido nitroso, tá? Ela fez a extração de 5 dentinhos. No outro, ela fez mais 5, foram 10 extrações ao total. Na segunda sessão, ela já fez uma reconstrução
do dente 33, que é o canino, que já estava completamente destruído, o canino permanente, sem sedação, só usando a hipnose. Ela está ensinando as pessoas a fazer hipnose em casa, auto-hipnose. A mãe dela me ligou cheia de orgulho, e isso eu acho que é o melhor pagamento que a gente pode receber, né? Livrar uma criança que tem uma vida inteira pra frente de um estigma de não conseguir, de ser fraca, de não ir pra frente na vida por causa de um profissional que provavelmente é frustrado com a vida e tá infeliz, né? Então ele só podia dar isso pra ela mesmo, que ele tinha por dentro. Então, a mãe dela me mandou uma mensagem maravilhosa falando: Rafaela, você não vai acreditar. A minha filha hoje, que ela tomou pânico de agulha, ela foi vacinar sozinha. Fez a vacina sozinha, falou que fez o relaxamento profundo que você ensinou para ela, e ela tá ensinando as pessoas na escola. Né? Então, quer dizer, ela acabou virando um agente de mudança de toda a família. Ela ainda falou pra mim: tia, sabia que eu vou ensinar pra minha tia como é que ela fica menos estressada? Eu já falei pra ela tá gritando muito com meus primos, não vai funcionar. Ensinei pra ela que ela tem que fazer o seguinte, ó, respirar profundamente. Aí eu dei um colarzinho pra ela, que é um colarzinho onde fica o óleo essencial aqui dentro. Ela põe na mão das pessoas, ensina as pessoas a fazerem a respiração. É sensacional. Né? Agora, vamos falar financeiramente com os profissionais de saúde que estão aqui? Gente, tem um mercado imenso aí fora, imenso, de pacientes que querem esse atendimento e pouquíssimos profissionais preparados para dar esse atendimento. Né? Então, quando o paciente chega num profissional que tem esse olhar holístico, né, que olha o todo, que consegue ver o paciente em todas as suas arestas, ele percebe que está num lugar diferente. Ele fala: nossa, os tratamentos convencionais que a gente aplica aqui na clínica, como restaurações, né? Eu nunca restaurei um dente usando meditação, né? Hoje eu fiz um tratamento de fechamento de diastema, que eu usei foi resina, tá? Eu não meditei, eu não acendi uma vela, eu não fiz nada em volta ali do paciente. Eu fiz o tratamento do paciente, mas ela dormiu de roncar. Por quê? Porque ela estava com aromaterapia, ela estava com musicoterapia, eu fiz uma indução de relaxamento, fiz uma recepção gostosa e calorosa para ela. Você sabia que um profissional, só na hora que você chega no consultório, você ganha um abração bem gostoso do profissional, libera endorfina no organismo do paciente, que é uma morfina natural? E esse paciente, ele fica mais tranquilo? Então o paciente passa a te olhar de uma forma diferente, né? Porque você é capaz de tratar as condições não só no aspecto clínico, mas também no aspecto emocional, no aspecto energético, no aspecto espiritual, né? Então, tudo isso se complementa, tudo isso se integra, tá? Então, mais uma vez, para você que é paciente está aqui no live, o protagonismo do tratamento integrativo é sempre você. O paciente é responsável pela sua autocura. O paciente é o responsável pela sua mudança de vida, né? Então, o profissional da área de saúde, ele pode passar a ter uma clínica. A maioria dos meus alunos vem e tem uma clínica integrativa. Eles entram dentistas, eles entram médicos, eles entram fisioterapeutas, eles entram enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos e saem profissionais integrativos. Profissionais que começam a agregar vários outros serviços na sua clínica. Com esse olhar, você entende que a saúde ela é multidisciplinar, né? Eu preparei um PDF bem bonitinho, tá? Para vocês, depois eu vou ver com o Dani como que a gente consegue disponibilizar isso para quem tá na aula de hoje, justamente falando, né? Fazendo um resumão do que é a medicina integrativa. Para quem tá entrando agora, são 9h03, são mais 1 hora que nós estamos nessa live, mas só para recordar, gente, a medicina integrativa, ela pode ser definida como uma prática de saúde que se preocupa em oferecer um tratamento que não trata apenas a doença, mas o paciente como um todo, né? E essa relação, essa formação do vínculo de confiança, ela é extremamente importante para a medicina integrativa, ela é fundamental. E fundamental significa a base, o fundamento, sem o qual não existe o tratamento, tá? Porque todo tratamento integrativo,
ele é baseado na individualidade do paciente, tá? Cada tratamento é único, cada paciente é único, cada momento na vida do paciente é único. Então a gente tem que levar em consideração na medicina integrativa os aspectos como a personalidade, a forma de relacionar com o mundo, entre outras coisas, né? Eu fui dar uma entrevista e quem estava me entrevistando falou: Rafaela, mas qual que é o teu protocolo? O protocolo na medicina integrativa, na saúde integrativa, na odontologia integrativa, na ROF integrativa é não ter protocolo. O protocolo é ser individual, não a cada paciente, mas a cada sessão. Né? Eu amo a frase que fala que uma pessoa não se banha no mesmo rio 2 vezes, porque na primeira vez é a mesma pessoa e o mesmo rio. No segundo dia já não é mais a mesma pessoa nem é o mesmo rio. Então, mesmo com pacientes, o mesmo paciente ele está cada dia de um jeito, né? Ele está a cada momento de um jeito. Eu espero que vocês que estão, né? Nós estamos quase terminando nossa live, vocês que estão saindo dessa live saiam completamente diferentes de quando vocês entraram, porque essa transformação sempre acontece em mim. Quando eu venho aqui, né, abrir, eu consigo sentir vocês bem pertinho de mim, né? Olha, gente, tem gente na Europa, que nós estamos com seguidores aqui de Madrid, seguidores de Portugal. Na Europa nós já estamos passando de 1h da manhã, então você imagina que alegria, né? Porque quem tá aqui comigo, vocês estão me dando o que tem de mais valioso. A única moeda que não é possível recuperar, que é o tempo. E eu preparo tudo com carinho para que esse tempo vale a pena. Então, o objetivo da medicina integrativa é unir métodos tradicionais, como cirurgias e medicamentos, com outras práticas menos invasivas, como meditação, acupuntura, laser, ozonoterapia, hipnose, massoterapia e yoga, né? E eu hoje, sendo membro do Conselho Regional de Medicina, de Odontologia de Minas Gerais, né, na Comissão de Terapias Integrativas, eu luto para que essas terapias sejam cada vez mais sérias, mais respeitadas, né? Como membro titular e conselheira da IMBO, que é a Academia Ibero-Americana de Medicina Biológica e Odontologia Neurofocal, eu quero levar isso que nós fazemos aqui no Brasil para o mundo todo, né? Então, a gente consegue ver que os benefícios e que os resultados que a gente tem unindo essas duas técnicas são completamente diferentes. Por quê? Porque o nosso diagnóstico é mais preciso, né? A gente consegue identificar o problema com muito mais precisão. Então, se a gente tem um diagnóstico bem feito, a gente consegue seguir um plano de tratamento menos invasivo, evitando riscos e complicações sérias, né? Então, é maravilhoso, maravilhoso poder estar aqui falando disso com vocês, né? Então, ontem foi o dia da medicina integrativa, né? O dia 23 de janeiro que a gente comemora a medicina integrativa, mas saúde integrativa, gente, é todo dia. Abordagens que te levam a ter mais responsabilidade, tá? Sobre o que a gente faz. A gente literalmente pôr nas nossas mãos a responsabilidade para que a gente tenha mais saúde, mais beleza e mais bem-estar. Então, nós estamos encerrando a live. Eu só vou dar uma passadinha aqui para ver se tem alguma pergunta. Se você tiver alguma pergunta para fazer. A Bruna fala que os tratamentos integrativos potencializam os resultados de todos os outros atendimentos. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Os causos já foram contados. A Rê tudo tá falando que doutora Amanda Fischer é a Rafa do curso de ROF Integrativa. Gente, se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso curso de ROF Integrativa Transformando Vidas, entra no nosso grupo VIP, tá? No nosso grupo VIP do WhatsApp. Olha, faz o seguinte, me segue, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo. E na minha bio tem grupo VIP. E aí vocês vão ser mandados pra lá, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta. A Alquimia do Sorriso fala: doutora Rafaela faz a transformação na vida de todos com as suas práticas. Honra de ser aluna e professora, né? Bruna é uma expert em laser acupuntura. Deu uma aula fantástica na última turma de ROF Integrativa Transformando Vidas aqui pra gente.
A Carla contou, né, que o pai dela está há 9 anos curado do câncer. Isso é uma vitória, é uma coisa que não tem preço. O Verley, querido, você tá tão bonita, boa noite, obrigada. Você sabe que, né, os olhos que veem isso. O Valdomiro fala que óleo essencial é vida, né? A saúde integrativa é vida. A aromaterapia é uma das formas mais rápidas, mais simples da gente começar a introduzir a saúde integrativa nos nossos consultórios, nas nossas vidas, né? Então, eu quero falar para vocês que essa semana eu vou participar de um evento que se chama a Mesa Experience e é uma viagem por 12 países, cada mês um país diferente, conhecendo a cultura, a gastronomia, as formas de network marketing, é um projeto de empoderamento feminino. Então, esse mês, né, na sexta-feira, o primeiro país que nós vamos visitar nessa viagem, a Mesa Experience, é a Grécia. E eu preparei um material que eu quero ver como que eu consigo trazer isso para vocês, que é Desperte a Deusa em Você. Como, né, um dos primeiros registros que a gente tem muito consistentes do uso da aromaterapia foi na Grécia. E cada deusa grega está ligada a um óleo essencial. Inclusive, a palavra afrodisíaco vem de Afrodite, a deusa do amor e do desejo, né? Então, vamos ver como que eu consigo trazer isso para vocês, porque essa aula ficou magnífica. Mas, por enquanto, eu vou me despedindo de cada um de vocês, agradecendo, né, vocês estarem aqui pertinho de mim. Só pra gente não perder o costume, pra quem tá na live, levanta a mão direita. Pega a mãozinha direita, coloca sobre o ombro esquerdo. Agora levanta a mão esquerda, coloca sobre o ombro direito e aperta fechadinho e se sinta profundamente abraçado por mim. Eu desejo que esse ano de 2023 seja o melhor ano da sua vida. A Rê falou, live maravilhosa. Como você, Rafa, tá linda e radiante. Muito agradecida sempre por todos os ensinamentos. Eu que agradeço cada um de vocês. Porque todas as vezes que seja presencialmente ou em live, ou em aula online, eu me atrevo a ensinar, eu sou a pessoa que mais aprendo com vocês. Então, minha eterna gratidão a cada um de vocês são muito especiais para mim, e a presença de vocês aqui nas lives é que me motivam a continuar no meu propósito, que é transmitir esse conhecimento que eu vim angariando nos últimos 30 anos profissionais, tá? Que são 4 anos de faculdade, mais 26 de formada. Então, há 30 anos eu sou uma profissional integrativa. Com certeza, hoje eu consigo ser terapeuta integrativa sem ser dentista. Mas, para mim, é impossível ser dentista sem esse olhar integrativo. Então, eu termino desejando para você uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma ótima vida. E até a próxima. Fiquem com Deus. Amo vocês.